Vamos estudar alguns trechos do livro Eu Quero Ser Rico, do Baster.com, o melhor site de investimentos do Brasil. Vocês estão no Brasil, sobretudo. Deus sobre todos. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista, por favor, também aos outros. A gente vai ler esse livrinho no Kindle. Faz parte daquele plano que eu falei para os senhores do Amazon Prime, que vem Amazon Music, Prime Video e Prime Reading do Kindle. Então você acessa o seu Kindle pelo seu tablet, pelo celular ou pelo notebook e você começa a leitura. Só para vocês terem uma ideia aqui de como funciona, tá aqui a minha biblioteca, tal, as coisas que eu baixei para ler, alguns gibis, alguns livrinhos aqui, uma amostra grátis de um livro que eu comprei em papel, que isso aqui foi antes do Amazon Reading, e tá aqui o Eu Quero Ser Rico do Baster, que faz parte do Prime Reading, ou seja, a gente vai ler ele de graça, incluso na assinatura. Eu Quero Ser Rico, passo a passo para alcançar a tranquilidade financeira, da Baster.com. Escrito por, como que chama o cara? Maurício Coutinho, é isso? Então vamos lá. A fórmula da tranquilidade financeira. Emagrecer é uma coisa simples na teoria. Você come mais do que gasta, você engorda. Você gasta mais do que come, você emagrece. É extremamente simples, mas em cima disso milhões foram gastos em dietas. Quase ninguém emagreceu, porque a realidade é dura. E é mais fácil enriquecer do que emagrecer. Aos juros compostos, não existem juros compostos para emagrecimento. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: você quer emagrecer, você gasta mais do que você... gasta mais caloria do que você consome, mais do que você gasta mais do que você ganha. Para você enriquecer é o exato oposto, você tem que ganhar mais do que gasta. A fórmula da tranquilidade financeira é ganhos menos gastos vezes juros, ou seja, se o seu ganho é maior que o seu gasto e você aplica essa diferença com juros, ao longo do tempo você fica rico, é inevitável. Fortunas foram feitas com a venda de planos de riqueza, quando a coisa, na verdade, é bem simples. Quanto você ganha menos quanto você gasta é o que sobra no fim do mês, que pode ser investido e poupado. Isso multiplicado pelos juros compostos através do tempo será a riqueza de cada um. A minha estratégia, como eu já falei para os senhores em outros vídeos, é que eu não guardo o que sobra no fim do mês. Eu guardo, eu invisto, na verdade, e vivo com o que resta no resto do mês. Então, quando o meu dinheiro... Quando eu recebo algum tipo de rendimento, qualquer dinheiro que venha de qualquer fonte, sempre lícita, quero deixar claro para os senhores, primeiro eu guardo uma porcentagem e depois eu vivo com o resto, em vez de viver e depois guardar o que sobra. Ou seja, eu me obrigo a ter, às vezes, uma escassez forçada, uma escassez artificial. Às vezes, no fim do mês, eu estou com um pouquinho de dinheiro na carteira, na conta corrente, mas, na verdade, eu já guardei uma boladinha já. Então, o meu futuro está assegurado através de investimentos, através de reserva, através de prudência, realmente. Porque, em vez de confiar de que eu vou ter disciplina de guardar, eu entendo que eu não tenho disciplina e primeiro eu invisto, primeiro eu guardo e depois eu vivo com o que resta. Vamos lá. As fórmulas não produzem riqueza, os livros não produzem riqueza, métodos não produzem riqueza. Cursos não produzem riqueza. O que produz riqueza é o ser humano trabalhando e poupando. É por isso que eu sempre falo para os senhores, fiquem longe de pirâmide, fiquem longe de marketing multinível. Tenha uma profissão, tenha um empreendimento, algo seu de verdade, ou um emprego que você está trabalhando, contribuindo para uma empresa de verdade, não para uma empresa que você tem que ficar chamando outras pessoas e tudo mais. E faça a fórmula trabalhar a seu favor. Não pense que você vai ficar rico só com os investimentos. Você vai ficar rico com a disciplina, com o seu trabalho. Sempre, no começo, principalmente, é o seu trabalho que importa. E não se você consegue tal taxa, se você faz tal trade ou não. Como a tranquilidade financeira é o produto de juros através do tempo sobre o que resta no final do mês para ser poupado, o que podemos fazer para acumular mais patrimônio? 1. Ganhar mais. 2. Gastar menos. 3. Aumentar a taxa de juros que incide sobre o nosso capital. E 4. Aumentar o tempo que o capital fica acumulado por mais tempo. Mais tempo significa mais juros. Vou começar pelo final. O que significa aumentar o tempo? Significa que quanto mais cedo você começar, melhor.
tem um detalhe, você não pode começar ontem, você só pode começar a partir de hoje. Se você tem 63 anos e está assistindo esse vídeo hoje, você só pode começar, é óbvio, aos 63 anos. Se você tem 21 anos, aos 21, se você tem 15, aos 15, se você tem 30, aos 30. Você não pode voltar atrás, mas você não precisa esperar até amanhã. Então, a única coisa que você pode fazer para usar o tempo como seu aliado é começar imediatamente. Você não tem como voltar no tempo, infelizmente. Aumentar a taxa de juros que incide sobre o capital acumulado. Para buscar aumento de taxa de juros é preciso estudar muito para saber o que está fazendo, ou se contentar com a taxa segura do Tesouro Direto, com a taxa segura de uma grande instituição, de uma corretora grande. Porque se você for arriscar, não, eu vou usar FIIs, que FII é ainda mais conservador, fundo imobiliário, e vou usar ações para aumentar a minha taxa. Você vai conseguir, com certeza, desde que você estude antes. E estudar não é ficar olhando o gráfico, é entender quando uma empresa está barata, quando uma empresa está cara, o que vem vindo no futuro da empresa, quais são as perspectivas, aprender a diversificar, aprender a não ter um dinheiro num único investimento, colocar as probabilidades ao seu favor. Quando você coloca as probabilidades ao seu favor, é muito difícil de dar errado. Mas sem estudar você não consegue fazer isso, é impossível. Ah, mas eu sou preguiçoso. Então, para quem é preguiçoso, uma boa opção é Tesouro Direto. Você não tem que pensar muito, vai pondo lá, vai enfiando, pega o que tiver melhor taxa, maior tempo e vai pondo, mas pense a respeito de estudar, porque no começo é difícil, depois fica divertido. Gastar menos, esse é importantíssimo. Gastar menos é muito mais fácil do que ganhar mais. Se eu falar para você, eu quero que você ganhe R$200 a mais amanhã, você vai ter que bolar alguma coisa, você vai depender de fatores externos. O gastar menos é dentro da sua casa que você resolve isso. Então é muito mais fácil você gastar menos do que ganhar mais. E é claro, primeiro de tudo, sempre tentar ganhar mais e de forma lícita, sem prejudicar os outros. Não usar pirâmide, não usar MMN, então, usar o trabalho, o empreendimento, buscar formas lícitas de ganhar mais, porque dinheiro que vem de forma ilícita é maldito, ele vai cobrar um preço absurdo, se não nessa vida, na outra. Queira Deus que seja nessa vida, porque se for na outra, aí você não dá conta de pagar. Ganhar mais não é fácil, mas à medida que acumulamos patrimônios, vamos nos tornando menos escravos das contas e temos mais capital e tempo para investimentos em nós mesmos. A nossa formação em novos negócios, podemos ganhar mais. Uma coisa que eu garanto para os senhores, quanto mais dinheiro você tiver de verdade, menos você vai se importar em aparentar ser rico. Quanto mais dinheiro de verdade você tiver, menos você vai aparentar em ser rico. Quando você vê alguém dirigindo um carrão, um Pajero, um Troller, sei lá, tem duas possibilidades. Ou aquela pessoa tem tanta grana, que para ela ter um Pajero é como a gente andar de skate, em termos de valor, ou ela não tem dinheiro nenhum e está tentando fazer parecer que tem. Não tem outra possibilidade, é essa. Porque uma pessoa que está no meio termo, mas não está preocupada com a aparência, ela vai deixar por último o Pajero e o Troller. Vai ser a última coisa que ela vai comprar. Ela vai ficar dirigindo o carro de 40, 50 mil reais até chegar nos 2, 3 milhões. Aí ela vai pensar em Pajero e em Troller. Geralmente quem tem carrão fudidão mesmo, desculpa a expressão, ou porque tá ferrado e quer fingir que tá rico, ou porque tem tanta grana que comprar um Pajero e um Troller é para ele como comprar uma coxinha. Gastar menos é a parte mais fácil da equação. Ninguém precisa viver como um monge e abrir mão de tudo. Há formas razoáveis e racionais de se gastar menos. O interessante é que também, de alguma forma, quanto mais você ganha, quanto mais capital tem acumulado, mais fácil é gastar menos, pois gastar menos aqui é em relação ao que você ganha, ou seja, é importante sobrar com parte da fórmula ganhos menos gastos. Quanto mais você ganha, menos você tem de abrir mão para que sobre no final do mês. Uma importante lição, principalmente para os mais jovens, eu sei que o número de jovens que assiste o canal é minúsculo, 80% dos meus espectadores têm mais de 55 anos. Mas, para vocês, 15%, 20% que tem menos de 65 anos,
vocês vão ter muitos aumentos de salário ou de renda durante a vida, muitos. Vai ter vários e vários degraus, várias oportunidades de vocês ganharem, dobrarem, triplicarem o salário ou depois ganhar 10, 20% a mais. Isso vai ocorrer muitas vezes, se vocês estiverem vivendo do jeito certo. O truque é, quando você tiver um aumento de 10%, você não aumentar o seu padrão de vida em 10%, você aumentar no máximo em 5%, e em 3%, se for possível. Sempre bem abaixo do que você ganha a mais, você aumentar seu padrão e essa diferença você usar para guardar e investir. Por quê? Porque você já estava acostumado a viver com 1.000, a partir você passa a ganhar 2.000. Por que você vai imediatamente adotar um estilo de vida de 2.000? Não é prudente. Adote um estilo de vida de 1.200 no primeiro ano e guarde 800 de cada um dos novos salários. No ano seguinte você pode se presentear, aumentar mais 100 e assim por diante. O segredo é quanto você gasta e não quanto você ganha. Se você consegue gastar menos do que ganha, você inevitavelmente está ficando rico. Se você guardou R$1, você está R$1 mais rico. Se você guardou no final do ano R$100, 90% da população brasileira não guarda nenhum real. Você já faz parte dos 10% mais top em termos de sabedoria financeira do Brasil. Vamos lá. Aumentar o tempo que o capital fica acumulado, pois mais tempo significa juros. Quanto mais longo for o investimento, mais juros ele receberá, terminando com patrimônio. Na fórmula de juros compostos, a taxa multiplica, mas o tempo é exponencial, sendo que mais multiplica os juros compostos. Então, não adianta nada você, eu consegui uma taxa de tesouro direto de 12% que tinha até agora há pouco. Daí você deixou lá 6 meses e sacou a grana. Você se deu mal, porque hoje a taxa do tesouro direto é 7%. Se você tivesse deixado para sempre lá, aqueles, sei lá, R$1.000, R$2.000 iam virar uma pequena fortuna, porque você estava com uma taxa boa, era só deixar o tempo agir. Então, o meu conselho particular é tenham um fundo de emergência para vocês nunca mexerem nos investimentos de verdade, não ficarem fuçando toda hora, mudando, tirando daqui, pôr para lá. Eu tenho uma amiga que entende um pouco de investimentos, mas ela não pode ver um lucro que ela quer vender e realizar, entre aspas. O lucro dela acaba pagando imposto de renda, acaba fazendo isso, fazendo aquilo, nunca aumenta o patrimônio dela, embora ela entenda pra caramba de investimentos, mas ela não pode ver um lucro que ela fica numa coceira doida. Sempre que os seres humanos se juntam para realizar qualquer atividade, apenas uma minoria se destaca, 5% ou algo assim. O sistema sobrevive com os 95% que paga a conta. A riqueza pessoal é produzida pelo acúmulo de capital. O giro produz a riqueza dos intermediários, do governo, da contraparte, pois o amador normalmente compra a preços mais caros do que vende. A minoria rica acumula capital e uma maioria pobre gira e sustenta o sistema, que faz com que os ricos fiquem ainda mais ricos. O sistema coloca em sua mente que você ficará rico acertando a hora de comprar e vender e fazer excelentes negócios indo atrás de oportunidades. Mas a dura realidade é que em cada troca, cada venda, você paga os intermediários, paga as taxas, paga impostos, paga spread. Se eu gostaria de colocar assim o meu método para os senhores, eu não vendo nada, nunca, quase nunca. Eu vendo algo se já está valendo muito mais do que o normal. Se aconteceu, vou dar um exemplo dos senhores. Eu comprei Senior Solution, que é uma empresa de software. Hoje ela chama Sankia, mudou de nome. Comprei acho que a R$15 a ação, alguma coisa assim. Comprei uma quantidade e estava acompanhando os balanços da empresa. Empresa razoavelmente boa, não era ruim. Daí virou modinha a empresa. Hoje vale R$90 a ação. Bateu R$90 a ação, daí eu fui dar uma olhada no balanço, eu vi que a empresa não vale nem R$23, na verdade. Pelo que, é um exemplo, não lembro de cabeça os números, mas era algo parecido com isso. Ela valeria R$23 pela lógica. E tá sendo vendida e comprada a 90. Daí eu falei, para mim já não dá mais. Para mim não dá mais porque eu não vou colocar mais dinheiro nesse valor. Eu tenho muitas outras empresas que estão me interessando, fundos imobiliários que estão me interessando, outras oportunidades estão me interessando, e para mim já está saturado. Se eu fosse o mercado, eu achava que era hora de sair. Então eu vou sair. Daí eu vendi, tive um excelente lucro com a empresa e saí fora, não quero mais essa empresa para mim, e comprei outras empresas que eu acho que estão desvalorizadas. Exemplo, comprei Cielo, comprei Itaú, comprei Vivo, comprei Gerdau.
São exemplos, isso é pequenina parte do meu portfólio, mas exemplos de empresa que eu acho que ainda estão desvalorizadas, entre outras, várias outras. Como que vai ser? Só o futuro dirá. Mas e se a Senior Solution, a Sankhya, chegar a R$200? Aí, tudo bem, sair fora no momento errado, mas foi o que eu, pela minha análise fria, com cuidado, esperando o máximo que deu, falei, para mim não dá mais. Mas isso é uma raríssima exceção, é o único ativo que eu vendi até hoje, foi essa Senior Solution. Fora coisa que era especulação mesmo, que não entra no mérito. Mas o único ativo de verdade que eu era holder e eu vendi foi Senior Solution, foi Sankhya. O meu método eu não vendo nada. Eu arrumo as porcentagens comprando. Então vamos supor, se subiu demais a ação, no mês seguinte, em vez de vender a ação, eu compro mais FII, compro mais Tesouro Direto e nem compro ação, nem mexo em ação. Subiu demais minha carteira de FII, eu compro mais ações e Tesouro Direto. O juro aumentou um pouco, eu compro mais Tesouro, porque eu sei que isso não vai durar. E assim é. Então, quando acontecer o bear market, que é a queda, que é a crise, o que vai acontecer comigo? Eu vou comprar muita ação. Mas eu vou olhar os balanços da empresa, eu vou ver aquelas empresas que continuam muito boas, dando muito lucro, distribuindo muito dividendo e despencaram por causa da crise. É nas crises que as pessoas ficam milionárias com a ação, se elas souberem o que estão fazendo. E para saber o que está fazendo, vejam um dos meus muitos e muitos e muitos vídeos ensinando a fazer análise de balanço, análise fundamentalista e tudo mais. Ao acumular capital e não girar, você coloca o sistema para trabalhar para você, ao invés de sustentá-lo. Os custos são baixos, a quantidade de erros diminui expressivamente e normalmente não se paga imposto sem vender e não se paga intermediário. Então, quanto menos você vende, melhor. Juros compostos são a maior invenção da humanidade, dizia Albert Einstein, ou ao menos dizem que ele dizia isso, mas da mesma forma que são espetaculares, o caminho para a riqueza foram construídos de forma que só produzir riqueza para quem é persistente, para quem entendeu a fórmula da tranquilidade financeira e para quem não se acha esperto o suficiente para ir atrás de negócios fantásticos que prometem riqueza fácil e detonam o capital da maioria. O lucro com o giro do amador é apenas uma ilusão junto com o consumismo inútil, pagamento de juros. O sistema vive do giro que paga intermediários e o governo do consumismo inútil que compra coisas necessárias com dinheiro que não tem. Paga o dobro do preço através de juros. Amador não ganha girando. Amador não ganha comprando e vendendo. Amador só enriquece poupando e acumulando. Para não girar mais a roda da fortuna para os outros, você tem que ganhar mais, gastar menos, investir o que sobra. Através dos juros compostos e do longo prazo, o seu capital vai aumentando. Conforme for aumentando, ele produzirá mais juros, mais renda, aumentará mais até que você finalmente se torne um ser humano livre. Mas leva tempo e no início os resultados são vagarosos. Por isso a maioria desiste e volta a girar a roda da fortuna, volta a servir de combustível indo atrás de atalhos, enriquecimento fácil, ilusão pagando custos enormes, do giro pegando tudo emprestado, comprando o que não precisa com dinheiro que não tem, pagando juros em vez de receber juros e morrendo escravo de contas, nunca chegando a ser um homem livre. Onde fica o atalho? Sinto dizer que não há atalho. A forma de tranquilidade financeira prevê que você poupe todo mês, invista todo mês e se aproveite dos juros compostos ao longo do tempo. Esse é o atalho. As pessoas vivem atrás de métodos maravilhosos de enriquecimento, dispensam o único realmente verdadeiramente maravilhoso. Poupança mensal, investimento mensal, benefícios de juros compostos que trabalham para você. Antes de tudo, é preciso aceitar a realidade. Retornos correspondem aos riscos. Na verdade, quando amadores caem na ilusão de investimentos maravilhosos fora da curva, os riscos tendem a ser desproporcionalmente maiores em relação ao potencial de retorno. Taxa de juros que os bancos pagam em cima do dinheiro depositado corresponde ao CDI. Essa taxa é usada como referência para avaliar a rentabilidade das aplicações. Se os bancos pagam aproximadamente o CDI, como um banco, alguém ou qualquer outra instituição poderia pagar mais o CDI, aceitando que não há mágica, só há uma forma, aumentando o risco. Se você aplica R$1.000 no fundo administrado por mim e eu coloco os R$1.000 na Mega Sena, caso eu seja sorteado, posso pagar 10% de juro no mês para você e ainda sair com um lucro enorme. Se eu não for sorteado, você perde todo o capital aplicado. E o pior é quando cumprem o prometido. Se alguém oferece 4% ao mês e não consegue cumprir,
ele pode ser apenas um iludido, achando que descobriu alguma mágica. Se o sujeito oferece 4% ao mês e paga esses 4%, caso ainda seja possível tirar o dinheiro, faça-o logo, pois se alguém está mesmo pagando os 4% prometidos, só existe um objetivo, que você coloque mais dinheiro, e quando o acumulador chegar ao pretendido, ele vai sumir com o seu dinheiro. Isso é o método, o modus operandi de quase todos os marketing multinível do Brasil, sobretudo esses que não tem commodity atrelado, não tem aquele perfume fedorento, não tem shake. Quando é só a ideia mesmo, tipo, a gente mexe com Forex, a gente mexe com criptomoeda, MMN. Quando não tem algo tangível, a ideia é realmente conseguir o máximo possível de otários que entrem e sumir. E, é claro, mesmo que tenha um produto tangível, um perfume fedorento, um shake de emagrecimento, a ideia é enganar o máximo possível de gente ingênua, gente simples, gente que quer fazer o bem, mas que realmente não está entendendo nada, ou realmente gente canalha que acha que vai entrar, fazer trade de pirâmide. O cara vai entrar, sabe que é pirâmide, mas ele acha que vai dar para ganhar um troquinho antes da pirâmide quebrar. Tem esse tipo de gente também. Nem todo mundo que entra na pirâmide é ingênuo. É muito fácil enganar as pessoas, pois elas desejam ser enganadas, não querem aceitar a realidade. Quantos e quantos poderiam ser ricos se não tivessem ido atrás da riqueza fácil e rápida? Produziram bastante dinheiro durante a vida, mas por serem mal orientados e preguiçosos, por estarem sempre atrás de alguma ilusão, quase todo o dinheiro foi perdido em negócios ilusórios de 4% ao mês. Ou seja, você não vai conseguir 4% ao mês, se alguém te oferecer, esqueça. Assim, na média você não vai conseguir, talvez em algum mês você ganhe, depois no outro mês desce e tudo mais. Vamos lá. Quando me oferecem algo garantido muito acima do CDI, nem quero ouvir o final. Se alguém me diz que garante 3% ao mês, das duas uma, ou não entende nada do mercado de negócios, ou um estelionatário roubará meu dinheiro. Não existe alternativa, ponto. Pare de se enganar, sai muito caro. Retornos correspondem aos riscos. Não existe atalho, os retornos correspondem ao risco. Não é arriscando mais que se ganha mais. Ganhar mais é que permite você arriscar mais. Ele quer dizer o quê? Vamos supor, se você ganha 10 mil reais por mês e você guarda 8 mil reais e você quer colocar 1.000 reais numa especulação, não em pirâmide, uma especulação, quer comprar Oi BR4. Fala, vou comprar Oi, eu sei que é uma bosta, mas eu vou comprar, porque pode ser que a empresa fique boa, se recupere, e daí eu ganho uma boladinha. Aí você compra 1.000 reais em Oi, compra 7 mil em coisa segura, compra Tesouro Direto, compra boas empresas, Itaú, Vivo, Gerdau, Cielo, BB Seguridade, Banrisul, você compra empresa boa, Transmissão Paulista, TRPL4, você compra só empresa boa. E compra 1.000 reais de Oi. E compra também FII, fundo imobiliário para ganhar o aluguel, compra Tesouro Direto e compra 1.000 em Oi. Tudo bem, você comprou 1.000 reais em Oi, mas você ganha 10 mil. Agora, se você ganha 3 mil reais por mês, aí você consegue guardar 1.000 naquele mês para investir. Você fala, vou comprar tudo em Oi. Compra os 1.000, que é tudo que você conseguiu guardar no mês inteirinho. E você compra aquele suado 30% do seu salário mensal, você compra Oi. Você está arriscando demais. Pode ser que dê certo, mas é muito esforço, é muita energia vital que você está colocando em risco. O dinheiro, a gente tem que respeitar o dinheiro porque ele é energia vital. O que eu quero dizer com isso? Custa horas do seu dia ganhar dinheiro. As pessoas te dão dinheiro porque você trabalhou, você usou horas do seu dia para produzir aquele dinheiro, seja você o empreendedor ou seja o empregado de alguém. Cabeça de jogador. A maioria dos seres humanos tem cabeça de jogador. Poucos são os que têm cabeça de poupador. O ser humano, que costumo chamar de ser humano, quando entra na bolsa de valores, por exemplo, não pensa, vou me tornar sócio de boas empresas, vou usar a bolsa como instrumento de poupança. A grande maioria pensa, oba, descobrir uma forma de ficar rico fácil. Basta eu comprar no fundo e vender no topo e pronto. Em poucos meses vou ficar rico, vou largar o emprego. É melhor na bolsa que você encontre empresas que pagam um bom dividendo, ou seja, te deem uma boa porcentagem do lucro dela, você consegue entrar nela com uma boa margem de segurança, ou seja, e olhem meus vídeos que ensinam a ver se a empresa está barata ou cara. Entra nela com uma margem de segurança, vai comprando gradualmente, e é melhor que ela nunca exploda.
essa boa empresa, seria bom que ela nunca explodisse. Por quê? Porque é uma empresa para ser sócio mesmo. Uma Itaú, ela custa, acho que hoje, R$13. O valor justo dela é mais ou menos 25, se você olhar o lucro que ela dá, o valor patrimonial e tudo mais, o capital de giro, essas coisas, ativos. Eu torço que nunca chegue a 25, porque é uma empresa muito boa. Eu gostaria de continuar sócio dela e recebendo os dividendos e tudo mais. Se chegar a 25, você continua normal. Se ela vira modinha, chega a 50, você sabe que ela só vale 25, você começa a ficar preocupado. Fala, pô, e agora? A empresa é boa, mas agora porque está muito alta, o dividendo é só 2%, está super valorizada, virou modinha, o que eu faço? Aí coça a mão para vender. Será que é hora de vender? Será que não é? Começa a ficar complicado. Empresas boas, geralmente, elas não ficam, não entram na modinha. Às vezes entram, às vezes não. Mas o normal é não virar, não explodir desse jeito. É ficar estável, vai subindo aos poucos, conforme o valor da empresa mesmo sobe. Por exemplo, uma Ambev, que embora eu odeie o Lehman, que é o proprietário, um dos proprietários, a empresa é muito boa. M. Dias Branco e tal. Se bem que a M. Dias Branco está um pouco cara demais, o dividendo está horrível. Mas tem empresa muito boa, Itaú é uma delas, a BB Seguridade não é ruim, Porto Seguro, Transmissão Paulista e tudo mais. Então, descobri forma de ficar rico, basta eu comprar no fundo e vender no topo, em poucos meses eu vou ficar rico. A gente tem que entender, nada é cassino, nem mesmo cassino é cassino. Você pode perfeitamente frequentar um cassino apenas para se divertir, gastando um pouco de dinheiro, indo lá algumas vezes, como se vai ao cinema ou a um show. Não existem cassinos, existem jogadores. O jogador sempre encontrará um lugar para jogar, pois não precisa de cassino. O cassino está dentro dele. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que as pessoas usam a bolsa como cassino, ela se torna um cassino. Você vai lá, enfia dinheiro no ativo, você não sabe o que a empresa faz, não sabe nada. Mas você ouviu alguém falar alguma coisa da empresa, você enfia lá, daí você fica olhando, vê se está subindo, daí cai, você fica desesperado e vende. Você não sabia nem o que a empresa faz, que ramo que é. Você não viu os fundamentos, não viu o preço sobre valor patrimonial, não viu o preço sobre lucro. E eu não vou entrar em detalhes, que eu tenho vídeos, horas e horas de aula ensinando a ver isso aí, onde ver, como ver e tudo mais. Então, se você vai lá e usa a bolsa como cassino, ela se torna um cassino. Mas a bolsa é um excelente lugar para você diversificar o seu patrimônio. Você compra cotas de cotas de Vivo, cotas de Itaú, cotas de Cielo, cotas de Gerdau, entre outras muitas ações de empresas boas. Você está ganhando uma parte do lucro da empresa, você tem o seu dinheiro aplicado em ativos de alta liquidez, porque você precisa vender amanhã, você só mandar a ordem lá no aplicativo, já vende, o dinheiro cai na sua conta, ou seja, tem liquidez, muito mais liquidez do que teria um imóvel, um carro, por exemplo. Ao contrário do carro, as ações só se valorizam com o tempo, se a empresa for boa. E, ao contrário do carro que dá despesa, as ações te dão um dividendo, que é parte do lucro se a empresa for boa e der lucro. O carro, é claro, te leva do ponto A ao ponto B e as empresas não fazem isso, então cada coisa tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Mas se você só tem ações, você está fazendo tudo errado, você está chegando para a mentalidade do jogador. Por mais diversificado que seja, você tem que ter ativos diferentes, por exemplo, tem que ter fundo imobiliário, FII, tem que ter tesouro direto, tem que ter um fundo de emergência na poupança e ações de várias empresas de ramos diferentes, de preferência só ações boas, de empresas boas, que não estão caras quando você compra, depois elas valorizarem, não quer dizer que você tem que sair, mas que ainda continuam pagando um bom dividendo. Você pode aguardar. O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu tenho, 25 empresas no meu portfólio hoje, acho. Um pouco mais, talvez. Quando chega a hora de fazer a compra mensal, eu não vendo as empresas que estão muito valorizadas. Eu simplesmente deixo para comprar elas quando elas caírem um pouquinho. Eu vou comprar 3 ações esse mês. Eu escolho as 3 que eu acho que estão mais em conta no mês. No mês seguinte, eu repito a operação. É claro que se eu perceber que alguma empresa está com uma oportunidade incrível, daí eu faço uma diferenciação. Mas geralmente o que eu faço, em vez de vender desesperado porque a ação subiu, ou porque a ação caiu, eu faço o seguinte: se ela subir demais, eu espero um pouco, eu não compro. Se ela caiu, mas eu sei que a empresa está boa ainda, eu compro bastante, porque eu estou tendo um desconto.
Eu não compro só ações, compro fundo imobiliário, compro tesouro direto e ponho um pouquinho no meu fundo de emergência, que eu sempre vou aumentando ele. Quanto maior seu patrimônio, maior tem que ser seu fundo de emergência, porque ele tem que acompanhar de alguma forma a sua evolução patrimonial. Não são cassinos, nem jogo, nem um mau investimento que fazem as pessoas ficarem pobres, mas o ser humano e sua cabeça de jogador. O problema, a solução nunca está no instrumento, mas em quem o opera. A ambição por si não é um sentimento ruim no que diz respeito a enriquecer. É necessário ter alguma ambição, é necessário desejar mais, querer crescer. O problema é quando a ambição foge ao controle, quando não há planejamento, quando se almeja ganhar muito sem considerar os riscos. A ambição sem qualquer controle é a ambição de sardinha. Eu vou terminar a leitura, depois a gente pode ler de novo, fazer uma segunda parte desse estudo, se vocês gostarem. Esses estudos estão sendo um fracasso de público, vamos ver se vai melhorar aos poucos. Dizendo, primeiro que quando o Buster fala de sardinha, ele quer dizer aquela pessoa que segue a corrente, segue os outros. Segundo, a ambição é o seguinte, eu dou um exemplo para os senhores. Se eu tenho 100 reais guardado e sou extremamente generoso, eu vou fazer o bem até 100 reais. Se eu tenho 100 milhões de reais guardado e eu sou extremamente generoso, eu posso fazer o bem até 100 milhões de reais. Então, enriquecer é quase que uma obrigação moral nossa, porque quanto mais rico nós formos, mais nós poderemos fazer o bem. Dividir metade de 5 reais é 2,50. Dividir 10% de 1 milhão de reais são 100 mil reais. Então percebam que quanto mais você tem, mais o bem você pode fazer. Então nunca deixem as pessoas dizerem que a ambição é algo ruim. Amar o dinheiro é ruim. É a raiz de todos os males, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas respeitar o dinheiro é nossa obrigação.